Opa, estamos esperando a imagem do Arthur. Aê! Essa imagem já me é conhecida, viu, Arthur? Essa imagem é minha conhecida do Difusão. É, Arthur, é um grande prazer, querido, recebê-lo aqui é. no nosso Cefas. Já expliquei para você, nós não somos um canal de YouTube, nós Uhum. somos um centro espírita porque nós fazíamos parte, é bom até dizer para as pessoas que estão nos assistindo, de um grupo espírita, mas por motivos diversos Uhum. tivemos que nos retirar. Então, enquanto não temos uma casa física, nós nos reunimos aqui no âmbito virtual e compartilhamos os nossos momentos de estudos através do YouTube, tá bom? Então, seja bem-vindo à nossa casa. É uma casa psíquica, sobretudo, mas é uma alegria enorme recebê-lo, porque tenho acompanhado o seu trabalho. É um trabalho de consequência, de conteúdo, de consistência, na defesa dos nossos princípios doutrinários, coisa que também aqui, na medida do possível, procuramos fazer no Cefas. Nossa defesa é do projeto kardeciano, do projeto de Kardec, do seu legado, do legado do Espírito de Verdade e, claro, sempre em conexão com o Evangelho de Jesus, que é a nossa grande linha mestra também. Então, com você a palavra, olha, você pode expor o tempo que desejar, estaremos aqui. Só deixa um tempinho, porque afinal da exposição Sim. sempre temos um comentário ou uma pergunta para fazer. Com você a palavra, Arthur. Então, é um prazer recebê-lo e, por favor, se você quiser, se apresente também aqui para o nosso público, vai ser um prazer. Com você a palavra. Muita alegria estarmos aqui. Realmente nos sentimos em casa em função, em primeiro lugar, de sermos todos espíritas, confrades espíritas, né? Com o mesmo propósito, cada qual dando aí a sua contribuição, né? Na medida das nossas possibilidades, das possibilidades de cada um. E, como foi muito bem dito pelo irmão, estamos nessa empreitada. E é uma empreitada que já vem de muitos anos, né? Nós nascemos em lar espírita, e estudamos o espiritismo, né? E continuamos estudando, né? Porque somos todos eternos estudantes dessa doutrina. Lá já quando estávamos lá por volta de uns 12, 13 anos, quando efetivamente começamos com os estudos, já tendo uma mínima maturidade, né, na mocidade espírita para iniciá-los. E os anos foram se passando, pessoal, e vocês verão que logo nos encaminharemos para o assunto de hoje. Nós fomos verificando nas obras do codificador, do sistematizador da doutrina espírita, Allan Kardec, os vários alertas dos espíritos superiores acerca dos perigos que o movimento espírita, que é a parte humana disso tudo, viria a acabar por passar em função da nossa invigilância, principalmente em relação aos princípios do espiritismo, a seriedade do espiritismo, a simplicidade do espiritismo e a honestidade que nos requer a prática espírita. E daí, quando tínhamos lá por volta de uns 24 anos, nós então começamos a escrever a nossa primeira obra, que foi o Ramatiz, sábio ou pseudo-sábio? Ponto de interrogação. Onde nós lá questionávamos acerca de uma suposta entidade espiritual que vinha trazendo alguns conceitos, algumas ideias que nós já supunhamos e verificávamos estarem em colisão com as ideias que nós encontramos, os conceitos que nós encontramos nas obras de Kardec. E também em relação aos postulados científicos. E daí começamos aquilo que Kardec sempre nos convidou a fazer, de estudar, analisar, comparar, porque só assim se chega à verdade.
palavras do nosso codificador. Então, apesar de todas as dificuldades que encontramos em relação a essa proposta, que era muito tímida àquela época, sendo que alguns poucos anos antes nos defrontamos com uma obra também com uma proposta muito parecida, que foi do nosso querido, já desencarnado, Gélio Lacerda, quando escreve o livro Conscientização Espírita, que nós, inclusive, recomendamos. E acabamos por publicar esse livro, termos o livro publicado pela mesma editora, que na época se chamava Opinião e que hoje se chama a editora M, né? Mudou aí de nome. Opinião E para a editora M, que é lá de Capivari, no estado de São Paulo. E depois continuamos com as pesquisas, com uma outra obra, Espiritismo versus Ramaticismo, onde nós, no avançar dessas pesquisas, nós verificamos que o então tido como médium deste espírito, o Hercílio Mais, na verdade, tinha outros propósitos. Nós descobrimos, né, com muita pesquisa, com muita leitura, a internet já começava a dar os seus primeiros passos, né, uma vez que lançamos o livro Ramatiz Sábio e Pseudo-Sábio em 97. A internet estava começando, né? Tinha aquele barulhinho da internet chato, né? E a internet muito lenta, mas nós fomos avançando na medida também que a tecnologia foi melhorando. E nós descobrimos o seguinte, já naquela época, que o Hercílio Mais tinha uma vontade muito grande de fazer com que o movimento espírita abraçasse certas ideias que ele achava serem corretas, que são as ideias do orientalismo. Ele era um admirador da teosofia de Helena Blavatsky, do rosacrucianismo, do hinduísmo. Ok, nada temos com isso. Porém, na concepção dele, na cabeça dele, o espiritismo necessitaria de acréscimos, né? Ele achava isso, ele não sou eu que estou dizendo, ele mesmo disse isso várias vezes, inclusive consta da própria biografia, que é assinada pelo seu próprio filho, que o espiritismo não avançaria caso não adotasse, não abraçasse as ideias das religiões orientais. E aí nós fomos verificando também que ele acaba, em alguns grandes, assim, em muitos momentos, cometendo plágio, já que ele copia ipsis literis escritos de teosofias, como, por exemplo, de Charles Leadbeater, e coloca em seus livros como se fosse de uma entidade espiritual. E por que que ele cria essa entidade espiritual? Justamente explorando aquilo que é uma fraqueza da maioria dos espíritas e de seus simpatizantes, que é o de achar que se vem dos espíritos é verdade, o que é um erro, porque nós sabemos que os espíritos ocupam na escala espírita os mais diferentes lugares. Nós temos desde os espíritos puros até os espíritos mais imperfeitos, da terceira ordem. Então, ele achava que assim o movimento espírita, os espíritas, iriam aceitar aquelas ideias se ele assinasse como se fosse um espírito a ditar. Lembrando que Hercílio Mais era um ótimo escritor. Ele chegou a ganhar uma série de concursos literários. Então, isso tornou a leitura, de certa forma, muito envolvente, onde o suposto espírito respondia a tudo, inclusive sobre vidas em outros planetas, como em Marte, fazendo, inclusive, previsões, onde até o ano 2000, um astro de proporções gigantescas iria se aproximar da Terra,
e verticalizar o seu eixo, provocando assim o desencarne, a morte de 2/3 da humanidade. E nós já alertávamos lá atrás, no nosso livro que foi publicado em 1997, nós dizíamos, pessoal, não, nada disso vai acontecer, não entrem nessa. Em relação a Marte, nós também já dizíamos, em Marte não tem isso que ele está descrevendo aqui como sendo vida biológica. Não tem nada de vida espiritual que ele colocou lá. É vida biológica. Descreve mar, descreve floresta, descreve jardins, e nós já alertávamos lá. Antes mesmo das sondas não tripuladas alcançarem aquele planeta. E estávamos corretos em função do quê? Porque o Arthur é especial? Não, porque o Arthur pesquisou, procurou estudar, procurou buscar a verdade. E isso não nos custa nada. Isso é algo que se constitui, inclusive, um dever de todos nós. Ainda mais quando vamos falar em nome da doutrina espírita, uma vez que todos nós somos divulgadores do espiritismo. E prosseguimos aí nessa jornada, sempre atentos, né, aos caminhos ou descaminhos do movimento espírita, e nos deparamos mais recentemente com um fenômeno que vem ocorrendo dentro das nossas searas. E eu gostaria até, enquanto eu converso, que o nosso querido irmão colocasse aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu queria colocar uns slides, mas enquanto ele providencia, nós vamos falando, sem problema nenhum. Ô, Arthur, eu vou abrir aqui Sim, para você. tá. Meu nome é Rui Diamantino. Ok, Rui, Chama obrigada. Rui. Ok, o compartilhamento de tela, veja aí se funciona. Tá, Já abri aí o compartilhamento para você. ok. Tá ótimo. Bem, então, enquanto nós vamos vendo aqui. Ah, sim, perfeito. Já achamos aqui. Vamos aqui para os nossos arquivos, que na verdade é um arquivinho de PD, de PowerPoint, né? Isso. Caso, Arthur, você tenha dificuldade aí, não sei o quanto você maneja o Zoom, você manda para mim o arquivo pelo WhatsApp, eu abro aqui, Ah, sim. exponho para você e você vai me dizendo, olha, pode passar, pode passar. Decida aí Tá, para ver se você consegue, tá? tá, tranquilo, mas talvez não seja necessário, não, porque eu Uhum, não estou com esse arquivo no possível de ser aberto no WhatsApp, mas não tem problema, não. Nós vamos uhum. é pouquinha coisa, não vai ter problema nenhum, não. Bem, Tá. então, como nós dizíamos, nós ficamos sempre atentos que uma vez que nós achamos um caso onde nós notamos, de certa forma, essa problemática, o que nós pensamos? Bem, e é algo que nós devamos sempre fazer, né, pessoal, constantemente, que é o de nos localizarmos. Como assim, Arthur, nos localizarmos? Nós temos que levar em consideração sempre, isso não é algo que deva ficar apenas na teoria. Nós temos que levar em consideração sempre que nós estamos encarnados num mundo de provas e expiações. E que aqui há uma prevalência completa de espíritos de terceira ordem. Então, nós nos depararemos com a ação de indivíduos, muitas vezes mal intencionados, outros apenas ignorantes ou equivocados, em todo lugar. Isso vai estar em todas as religiões, vai estar na política, vai estar na educação, vai estar na empresa, vai estar em todo lugar. E o nosso movimento espírita não está imune a esses indivíduos. Não que nos julguemos melhores ou maiores do que quem quer que seja,
No entanto, nós temos que verificar que há indivíduos que levam a coisa, né, com mais seriedade e outros não. Muitos, como aconteceu com Hercílio Mais, quiseram impor uma opinião individual, né, se acharam aí missionários, né, alguém que poderia estar certo em relação à própria doutrina espírita, acima da doutrina espírita, ao ponto de alguns dizerem que Ramatiz barra Hercílio Mais era a última palavra. Então nós ficamos muito impressionados com aquilo e, como dizíamos, ficamos assim, mais recentemente, muito preocupados com um fenômeno que começou a se alastrar com uma velocidade muito grande. E aí tem um detalhe importante, especialmente depois do avanço da internet, eu me referi há poucos minutos, e das redes sociais. A internet, por quê? Além de ser o veículo onde nós conseguimos acessar as redes sociais, é através dela, por exemplo, que nós acessaremos bancos de dados, portais de notícias. E daqui a pouco vocês vão saber do que eu estou falando. Eu estou falando, já me adiantando, desse fenômeno da multiplicação de indivíduos, muitos realmente médios, outros nem tanto. Pessoas que se fazem passar por médiums para atingir determinados fins. E isso, nós sabendo da história do movimento espírita francês, não é novidade. Já na França, Kardec já vinha se deparando com esses indivíduos, que se faziam passar por médiums sem o serem, justamente para, como eu acabei de dizer, tirarem vantagem daquela situação. Então, Kardec chega a dizer, em O Livro dos Médiuns, o seguinte, que, em relação a esses indivíduos, a esses falsos médiuns, que todo médium que fosse apanhado em manejos fraudulentos, veja, ele já cita aí a possibilidade da fraude. Então, não é o Arthur que está inventando, não é o Rui que também está inventando, não é ninguém. São fatos aos quais Kardec não fechou os seus olhos. E aí que vem já uma lição para todos nós. Não é para nós fecharmos os olhos. Não é falta de caridade nós separarmos o joio do trigo. Porque se o joio se mistura ao trigo, o trigo ou a colheita acaba sendo prejudicada. Isto é, o espiritismo e o seu alcance também são prejudicados. E como eu falei há poucos instantes, todos nós somos responsáveis, pelo menos um pouquinho, cada um, em relação aos rumos do movimento espírita, porque todos nós, direta ou indiretamente, somos os seus divulgadores. E aí, então, Kardec, completando o que ele nos diz, né? Declara, todo médium, então ele não fez acepção, que fosse apanhado em manejos fraudulentos, que fosse apanhado, para me servir de uma expressão um tanto trivial, com a boca na botija, mereceria ser proscrito de todos os espiritualistas ou espíritas do mundo, para os quais constituiria rigoroso dever desmascará-los ou infamá-los. Então, vemos o rigor moral de Allan Kardec para com esses indivíduos.
transportemos isso para os tempos de hoje. O que nós temos notado? E o Rui junto conosco, né? E talvez alguns que estejam aqui compartilhando conosco esse momento. Que com o advento da internet, muita coisa se facilitou. Se tornou mais fácil. Muita coisa foi facilitada. O que é maravilhoso quando utilizado para o bem e não para o mal. E aí, inclusive, lembramos de um confrade um pouquinho mais antigo do que nós no movimento, que nos confidenciou: Arthur, na minha época, ele que começou lá em 1970 e poucos, né? Eu até falei para ele: olha, nessa época eu tinha uns 3 anos de idade. Ele falou: olha, tinha uns 2 ou 3 que faziam essas psicografias, dessas cartas consoladoras, né? Para pessoas que perderam, entre aspas, seus entes queridos. E depois da internet e das redes sociais, esse número se multiplicou. Por quê? Né? Justamente por causa desse acesso às informações. E nós, infelizmente, nosso movimento espírita já foi vitimado por um escândalo a nível nacional, né, que foi parar, inclusive, num dos programas mais tradicionais e, pelo menos até aquela época, de maior audiência na televisão, que foi o programa Fantástico. E até então, de um indivíduo que militava dentro do movimento espírita e foi verificado que ele, infelizmente, né, se utilizava das informações encontradas nas redes sociais para fazer as suas psicografias, para produzir essas cartas consoladoras. E daqui a pouco a gente vai refletir sobre os porquês, o que estaria por trás disso. Porque muita gente se questiona: poxa, mas por que a pessoa corre esse risco? Por que eles fazem isso? Qual é o interesse que está por trás? É um bom questionamento, né? Realmente é um bom questionamento. Então, vamos ver como que isso acontece, né? E como que a gente pode se precaver e identificar esses trabalhos fraudulentos. Primeiramente, uma coisa que não acontecia, por exemplo, na época de Chico Xavier. Claro que não havia internet na época de Chico Xavier, né? O que tornava as coisas mais seguras, porque realmente não haveria como ele obter informações de antepassados, informações pessoais, inclusive em tão pouco tempo, né, entre a pessoa que estava na fila, né, porque se vocês devem lembrar, se formavam grandes filas em frente ao centro em que Chico Xavier trabalhava, né? E realmente, por mais que se pudesse pensar que pudesse haver alguém escutando essas pessoas na fila e levando para o Chico Xavier, não teria como aquela riqueza de detalhes ser fruto de uma charlatanaria, de um embuste. Porém, hoje, as coisas são diferentes. O que vem ocorrendo, pessoal? O que vem ocorrendo é que, em alguns casos, e aqui eu não quero falar de todos os médiuns, muito pelo contrário, o que estamos fazendo é um trabalho em favor dos médiuns honestos. Porque ninguém que é honesto no seu trabalho gostaria de ser confundido com um indivíduo criminoso, um indivíduo desonesto, um indivíduo que furta, que rouba, não é mesmo? Imagine, eu sou professor, e aí surge uma série de falsos professores. Eu não gostaria, né, de ser confundido com esses indivíduos que, por vezes, ensinam coisas erradas ou desonram a profissão. Assim, a mesma coisa na profissão de vocês. Então,
Um dos modus operandi desses falsos médiuns é o de exigir uma inscrição com muito tempo de antecedência, inclusive com o nome completo, onde há a exigência de se dar o nome completo. Isso com 1 mês, 2 meses, 5 meses, 10 meses, às vezes, 8 meses, antes da tal sessão de psicografia. A desculpa é para guardar lugar, é para que se faça uma espécie de planejamento para que todos possam ter o seu lugar assegurado, etc, etc. Só que, ao mesmo tempo, nós temos, obviamente, esse bônus da organização, mas temos um ônus. Por quê? Isso dá tempo para que o suposto médium vá atrás das informações do seu consulente, da pessoa que quer receber ou deseja receber uma comunicação de um ente querido que desencarnou. Então, isso é uma exigência, pessoal, em relação à transparência do processo. Não é mesmo? Quer dizer, como é que um indivíduo pode ter uma informação tão importante em suas mãos tão antes, né, da reunião acontecer? Isso, teoricamente, lhe dá toda a possibilidade de ir atrás das informações. Em redes sociais, em bancos de dados, quem ainda não sabe, mas as nossas informações estão todas na internet. É só saber procurar o lugar certo. Há sites que você ali fazendo uma assinatura e colocando o nome completo da pessoa, conseguem passar praticamente tudo. Até os nomes dos vizinhos, CPF, nome de parentes, enfim. Há uma série de possibilidades. Se o tal médium, por exemplo, for um advogado, se for um funcionário público, por exemplo, maior facilidade terá. Se ele tiver amigos, por exemplo, em delegacias de polícia, mais ainda. Porque vocês sabem que instituições como a polícia têm que ter acesso a isso daí para ir à busca dos criminosos, saber onde eles moram, com quem se relacionam, quem são seus pais, quem são seus parentes, para chegar até o criminoso. Como é que vocês acham que, né, um criminoso é achado? É um lance de sorte da polícia? Não, são os bancos de dados que dão um grande empurrão para que se chegue nesses indivíduos. Porque a tendência é eles se esconderem, né, na casa de amigos, na casa de parentes, e aí a polícia vai rastreando, vai vendo as câmeras, enfim, todo aquele trabalho, né? Outro artifício enganoso para se obter informações que vão compor uma carta consoladora falsa com a aparência de verídica, de verossímil, são os portais de notícias. Já tomamos conhecimento, por exemplo, de supostas comunicações espirituais, né, de espíritos, né, pelo menos é assim que são apresentados, em que tudo que foi dito estava ipsis literis no portal de notícias, como, por exemplo, de indivíduos que morreram em consequência de acidentes, principalmente acidentes automobilísticos, que são geralmente muito explorados, né, e anunciados em portais de notícias, jornais, etc., né, nos jornais locais e também nos seus respectivos
portais de notícias. Então, essa questão da inscrição favorece a produção dessas falsas cartas consoladoras. Como também um falso médium obteria essa informação? Presencialmente. O indivíduo passa a frequentar o local onde essas cartas consoladoras são produzidas. E quando eu digo produzidas, não quer dizer que sejam produzidas na hora. Há casos que nós conhecemos onde as tais cartas consoladoras, por incrível que pareça, são trazidas de casa. Trazidas de casa. E apenas lidas na data em que foi marcada a tal reunião, onde são expostas, né, as supostas comunicações. Então, mas então, o que acontece em relação à questão presencial? O que ocorre é que há pessoas que vão à casa repetidamente. E elas vão insistindo, elas vão aguardando até que surja a comunicação do seu ente querido. Nesse meio tempo, há toda uma troca de informações ali. Porque o indivíduo, né, o pai ou a mãe, quase que naturalmente se sente impelido a compartilhar o que aconteceu com outras pessoas, inclusive com o próprio suposto médium, passando para informações, ele ou ela, né, informações que vão quase como que se constituir uma ótima de uma cola para que ele possa produzir uma falsa carta consoladora. Então, passa a dizer tudo o que aconteceu. Ah, mas meu filho, eu estou aqui em busca de uma carta do meu filho, que desencarnou naquelas condições, o nome dele era esse. Enfim, vai passando informações. A cada vez que ela vai lá, ela vai passando informações. E isso, de certa forma, vai cada vez mais se tornando conhecido e facilitando para que os falsos médium possam, então, novamente, para incrementar aquelas informações, buscar nas redes sociais, que às vezes não são nas redes sociais nem da pessoa, do consulente, mas às vezes do próprio desencarnado ou de seu círculo de amigos, que também, né, há muita informação lá. As pessoas comentam, né, sobre as outras pessoas nos seus próprios perfis. Facebook, Instagram, enfim, o X, né, antigo Twitter, né, hoje chamado de X, e tudo mais. E aí, obviamente, isso vai impressionar muito essas pessoas, que não sabem, por vezes, que as informações estavam nas redes sociais. Elas acham e juram de pés juntos que seria impossível o médium saber daquilo, porque, obviamente, desconhecem. Então, são ludibriadas, efetivamente. Elas, de boa fé, em função dessas informações, acabam realmente acreditando cegamente nesses falsos médiuns. Então, no presencial, os contatos repetidos, onde há, já falei, acesso a nomes e as informações de terceiros. E concluímos essa questão aí da identificação através da própria internet, já até adiantamos, né? Onde alguns médiuns, por vezes apenas para impressionar a sua plateia, o seu público, porque geralmente eles acabam virando quase como estrelas da internet. Eles montam perfis na internet, no YouTube, no Facebook,
onde passam a ter, né, mais contato, uma interação maior com as pessoas, e se deparam, né, com informações em redes, nos portais de notícias sobre alguém que desencarnou e passa então a dar os supostos recados. Olha, aqui do meu lado tem uma pessoa assim, assim, assado, com um nome assim, assim, assado, apelido assim, assim, assado, que morreu assim e assim, em tais condições. E ela está me passando aqui que, né, tá com muita saudade do fulano e da fulana. Quer dizer, ela pegou lá a pessoa, o médium, pegou lá o nome completo no portal de notícia, descobriu o perfil no Instagram e do perfil no Instagram consegue mais informações, às vezes de um pai, de uma mãe que estava lá, inclusive comentando, né, o desencarne do filho. Então, aquilo não é, às vezes aquilo nem foi solicitado, mas apenas para impressionar, com o intuito de impressionar a plateia, de que ele ou ela realmente é um médium autêntico, eles se utilizam desses subterfúgios. Pessoal, eu sei que isso é uma coisa pesada, é uma coisa desagradável, mas nós não temos tantos estelionatos acontecendo mundo afora? Por qual razão o movimento espírita estaria imune da ação dessas pessoas? Seria ingenuidade da nossa parte, porque eles estão em todo lugar, como eu já falei no início, em todos os movimentos religiosos, na política, enfim, em toda parte. E aí, aquela pergunta que nós fizemos, ou que nós nos fazemos: qual o interesse dessas pessoas? Por que elas fazem isso? Bem, não há uma receita de bolo pronta em relação a isso, porque cada pessoa, né, nós somos pessoas diferentes, cada pessoa é um universo à parte. Mas a gente pode mencionar algumas das motivações que levam essas pessoas a agirem dessa maneira tão cruel. Porque, afinal de contas, meus amigos, meus irmãos, são pessoas que estão se fazendo valer da boa-fé alheia de pessoas enlutadas. Isso é muito cruel. Isso é terrível. Isso realmente nos interessou porque traz uma carga de falta de empatia enorme, que não é comum. A grande maioria de nós, pelo menos os que estejam, pelo menos minimamente, psiquicamente ajustados, não faria alguma coisa assim. Mas, infelizmente, há sempre pessoas que vão se submeter a essas situações, que vão efetivamente cometer esses verdadeiros crimes, que não está no Código Penal, não existe nada no Código Penal brasileiro que diga, porque não se aceita, né? A legislação brasileira não vai falar de mediunidade, ela não vai estar preocupada em saber quem é médium e quem não é. Então, até nisso eles levam uma certa vantagem, porque eles podem, de certa forma, caminhar tranquilamente, né? Já que não existe uma fiscalização, não existe a lei impondo isto ou aquilo. Então, esses indivíduos agem livremente. E o que estaria por trás disso, né? Afinal de contas, a tal da motivação. Como dissemos, os casos não são 100% idênticos, tá? Assim como nenhum crime é idêntico um ao outro, ou é executado de maneira idêntica. Tem, obviamente, as suas nuances, tem as suas variações. Mas a gente pode listar aqui algumas dessas motivações. Uma delas é o ganho financeiro. Mas aí eu já sei o que vocês vão dizer. Não, Arthur, ganho financeiro, mas
Eu não conheço nenhum médium que cobra. Eu também não. No meio espírita eu não conheço. Eu conheço esses daí que tiram, fazem, né? Que prometem trazer o namorado ou o homem amado, a mulher amada em 3 dias, essas coisas aí, né? Jogam cartas, né, Rui? Essas coisas aí. Mas no meio espírita não se cobra. E eu estou falando de indivíduos que estão dentro no meio espírita. O que está fora, a gente não tem controle, a gente não pode fazer muita coisa, né? Mesmo porque eles não se dizem espíritos. Então, a coisa que se configura realmente mais terrível, mais dolorosa, né? Algo mais doloroso, quando se usa o nome do espiritismo para essas falcatruas. Então, vocês podem me questionar, poxa, Arthur, mas eu não vejo ninguém cobrando. Pois é, mas é uma cobrança indireta. Nesses casos que já foram desbaratados, o que se verificou? As tais das doações. O que acontece? A maioria de nós, quando somos agraciados com algo assim, vamos querer ajudar de alguma maneira. E a maneira que certas pessoas acham de ajudar é fazendo doações. Muitas das vezes em dinheiro, porque às vezes não sabem exatamente o que aquela casa, do que aquela casa está precisando. É algo até mais tranquilo, porque às vezes a pessoa vem de fora, recebeu a carta ali naquele momento, nem sabia se ia receber carta ou não, e aí no final, ou mesmo algum pouco tempo depois, ainda envolto naquela emoção toda, decide, né, oferecer ali à casa uma quantia que, obviamente, esteja dentro das suas possibilidades. E aí, como se diz no popular, a galinha, de pouco em pouco, que às vezes nem é tão pouco assim, a galinha enche o papo. E assim se vai construindo verdadeiros impérios. Indivíduos que começaram pouco tempo atrás, de repente já se vêm erigindo, erguendo edifícios inteiros, comprando terrenos enormes, construindo verdadeiros mausoléus para, obviamente, fazer crescer o seu negócio. Porque vem ali uma grande fonte de rendimentos. E, claro, para disfarçar, não estou dizendo que sejam todos, pessoal, tá? A gente precisa, não, a gente não pode cometer nenhuma generalização. Estou falando de alguns casos, tá? O que eu estou aqui dizendo são dos casos que nós conhecemos, tá? Então, o que ocorre é que, como eu havia dito, há um afluxo tão grande de recursos, né, que quando a gente vê, realmente esses trabalhos acabam crescendo exponencialmente. E, justamente para disfarçar, e aí é que entra uma questão, né, que a gente não pode generalizar, né? Esses indivíduos montam o que eles chamam de trabalhos de caridade, onde eles também aceitam doações de alimentos, de remédios, enfim, de todo tipo que não é dinheiro. Mas, de qualquer forma, aquilo é um capital. Porque passam essas doações a serem utilizadas para aquilo que os marqueteiros costumam dizer que é trabalhar a imagem. Isso tem muito no meio político, no meio artístico. Os empresários, geralmente, dos artistas, dizem: olha, faz uma assistência social qualquer hora,
é para você poder aparecer na revista, para você trabalhar a sua imagem. Olha, a sua imagem não está boa perante o público, acho que você é uma pessoa arrogante, né? No Natal, junta aí um dinheirinho, né, e investe nisso, coloca uns mantimentos no caminhão, vai para um lugar pobre e chama a imprensa. Pronto, trabalhou-se a imagem. O intuito ali não era ajudar os mais necessitados, do qual nós todos somos unânimes em dizer que é um trabalho importante de se fazer. Porque realmente a fome bate à porta de muitas casas. E a gente não pode esperar o país, né, se resolver completamente, porque a fome não espera. Então, a gente vê, sim, com bons olhos esse tipo de coisa. Só não vê com bons olhos quando é feito não por uma caridade verdadeira, mas apenas no intuito de servir ali para que se crie, né, uma nuvem de fumaça para encobrir o que está ocorrendo nos bastidores, o que está ocorrendo debaixo dos panos. Infelizmente, é triste. Agora, são muitos, Arthur? Não. São poucos, porém com potencial suficiente para denegrir o Espiritismo. Vejam que no caso de João de Deus, que nem se dizia espírita. João de Deus nunca se disse espírita. Há declarações, vocês podem procurar, que ele se dizia católico. Mas muita gente até hoje acha que João de Deus era espírita e atrela esse caso dele ao espiritismo. Porque, infelizmente, as notícias ruins acabam tendo um peso muito maior do que as boas. E é isso que a gente está tentando evitar. E isso não pode ser um trabalho só do Arthur, do Rui, do fulano, do ciclano, tem que ser de todos nós. Ah, Arthur, você está dizendo então que tem que fazer o quê? Você tem que bater nessas pessoas? Não. É apenas fazer o nosso trabalho de nós mesmos nos imunizarmos disso, nos utilizando da fé raciocinada. O caso do Chico Xavier não acontece a todo momento. São muito raros casos, os médiuns, né? São muito raros os médiuns que teve potencial mediúnico de um Chico Xavier para produzir, inclusive fazer esse trabalho, né, de cartas consoladoras, né? Há muitos livros que vieram através dele de indivíduos desconhecidos, né, que não eram famosos nem nada, e que deixavam as suas mensagens para os seus entes queridos, e aquilo acabou se tornando livro, né? Eu lá naquele meu início, lá li muito daquilo, né? E me espantava como é que tantas informações precisas, né, estavam constantes, né? Eram constantes desse trabalho psicográfico do Chico Xavier. Então, não surge o Chico Xavier com esse potencial mediúnico a todo momento, como tem surgido por aí. Então, temos que ter cuidado e também alertarmos os nossos confrades espíritas, que às vezes embarcam nisso, na base da ingenuidade. Tem medo de exercitar a fé raciocinada, acha que é falta de caridade. Veja, nós estamos aqui tentando alertar pessoas para não serem enganadas, e há uma inversão tão grande no nosso meio espírita que aquele que está evitando que o crime seja cometido, ou podemos fazer aquele esforço, passa a ser o ruim, enquanto que o enganador é exaltado. Vocês acham isso certo? Que haja esse tipo de pensamento? Se acho que isso possa ser certo, acredito que necessitam aí de mais profundos estudos, porque no livro dos médiuns está repleto, isso dizíamos no início,
de avisos, de alertas em relação não só aos falsos profetas da erraticidade, mas os falsos profetas encarnados, que podem muito bem também ser esses que, se dizendo médiuns, acabam se utilizando, né, dessa boa vontade, dessa boa fé alheia para enganar a milhares e milhares de pessoas. Então, pessoal, eu gostaria de realmente, isso muitas vezes ocorre, de trazer aqui assuntos mais tranquilos, falar do evangelho, isso tudo tem o seu lugar, mas também nós temos que também tem o seu lugar esse tipo de alerta. Erasto mesmo nos disse que era preferível rejeitar 10 verdades a ter que aceitar uma só mentira. E mentira, pessoal, não pode ter lugar no nosso movimento espírita. Então, devolvemos aí a palavra ao nosso querido Rui, para que ele possa, então, dar continuidade aos trabalhos de hoje.